E se eu dissesse que existe um único hábito capaz de te elevar acima de todos os outros? Não se trata da educação mais cara ou das conexões mais poderosas, mas de algo que já está ao seu alcance, reside em sua mente, esperando para ser despertado. A maioria duvidaria disso. E é exatamente por isso que permanecem presos à mediocridade. O mundo só acredita em você na medida em que você acredita em si mesmo. E é aí que reside o segredo, um que a maioria ignora. Comportar-se como se você já fosse o melhor, mesmo antes de existir qualquer prova externa. Muitos entram em uma sala e imediatamente encolhem, olham ao redor e pensam: todos aqui são mais inteligentes, mais preparados, mais ricos do que eu. Essa sutil rendição interior, esse gesto silencioso de submissão, é o que os condena à mediocridade. Porque o mundo percebe e reage exatamente da mesma forma. Aprendi isso cedo em minha jornada. Quando entrei no escritório de Andrew Carnegie pela primeira vez, eu era apenas um jovem repórter, sem riqueza, sem títulos, sem qualquer influência. A maioria em minha posição teria se comportado como um humilde empregado, pedindo desculpas por tomar o tempo de um homem tão poderoso. Mas naquele momento, decidi que, se eu quisesse ganhar o respeito de Carnegie, precisava agir como alguém digno de estar ali. Não como um intruso, mas como um homem que sabia que seu destino era maior do que suas circunstâncias presentes. E essa decisão mudou o curso da minha vida. Você já percebeu como as pessoas mais confiantes são também aquelas que atraem mais oportunidades? Não é coincidência, é uma lei. O mundo abre caminho para aqueles que se apresentam como vencedores. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você perdeu oportunidades porque se sentiu muito pequeno? Quantas vezes você entrou em uma sala silenciosamente, desejando passar despercebido, quando deveria ter entrado com a postura de alguém que nasceu para estar ali? Esse simples hábito de agir como se você já fosse o melhor não tem nada a ver com arrogância ou vaidade. Não significa acreditar que você sabe tudo ou que é perfeito. Significa recusar-se a se render à dúvida. Significa falar com clareza, andar com confiança, ocupar os espaços em sua vida com a certeza de que você tem o direito de estar ali. Essa postura comunica uma mensagem poderosa ao mundo. Eu acredito em mim mesmo. E quando o mundo percebe isso, inevitavelmente começa a acreditar também. Pense em figuras como Henry Ford. Antes de revolucionar a indústria automobilística, ele era apenas um aprendiz de mecânico, cercado por pessoas que riam de sua ideia de produzir carros para as massas. Mas Ford agiu como se já fosse o homem que transformaria o transporte no planeta. Ele não se curvou às críticas, ele não pediu permissão para sonhar. Ele se comportou como alguém que já carregava consigo o direito de vencer. E o mundo acabou se curvando diante dessa postura. Agora considere o outro lado. Quantas pessoas extraordinariamente talentosas você conheceu que nunca alcançaram nada significativo? Pessoas inteligentes, criativas, com habilidades acima da média, mas que sempre encolhiam quando deveriam ter se elevado. O fracasso delas não decorria da falta de habilidade, mas da ausência desse simples hábito, agir como se fossem maiores do que seus medos. Quando você decide se comportar como alguém que já alcançou o que deseja, algo notável acontece dentro de você. Sua mente começa a operar em uma frequência diferente. Seus pensamentos deixam de ser preenchidos com dúvidas e se tornam focados na direção. Sua postura muda, sua voz muda, até mesmo a maneira como você olha para as pessoas muda. E, sem perceber, você começa a se tornar exatamente o que finge ser. Esse é o hábito que me manteve em movimento durante momentos em que tudo parecia perdido. Houve momentos em que eu nem mesmo tinha dinheiro suficiente para sustentar minha família. Mas se eu me apresentasse ao mundo como um fracasso, o que eu poderia esperar em troca? Então decidi agir como se já fosse o homem que mudaria vidas com minhas palavras. Eu era um ator interpretando o papel do meu próprio futuro. E gradualmente, esse papel deixou de ser uma atuação e se tornou realidade. Portanto, da próxima vez que você entrar em uma sala, pergunte a si mesmo: vou me comportar como um hóspede tímido esperando aprovação ou como alguém que já pertence a esse lugar?
Da próxima vez que você falar sobre seus sonhos, você usará a voz hesitante de alguém pedindo desculpas por querer algo grande ou a voz firme de alguém que sabe que merece alcançá-lo. Esse é o ponto que separa aqueles que são lembrados daqueles que são esquecidos. E se você me perguntar, mas não é perigoso agir como se eu fosse o melhor, mesmo sem ter alcançado nada ainda? Eu lhe digo, o perigo real está em não fazer isso. Porque a vida não recompensa aqueles que esperam a permissão dos outros. Ela se curva diante daqueles que ousam acreditar antes de ter provas. Esse é o hábito que te coloca acima de qualquer outra pessoa. A diferença entre aqueles que têm sucesso e aqueles que falham não reside na inteligência ou na sorte, mas na intensidade do desejo. A maioria das pessoas diz que quer ter sucesso, mas no fundo é apenas um desejo simples, frágil, que se desfaz ao primeiro obstáculo. Desejar algo verdadeiramente não é apenas sonhar, é transformar esse sonho em uma necessidade tão grande que viver sem realizá-lo se torna impossível. Pergunte a si mesmo, o que você deseja tanto que estaria disposto a falhar 1000 vezes para alcançá-lo? Thomas Edison tornou-se uma das maiores mentes inventivas da história, não porque era mais inteligente que outros de sua época, mas porque cultivava um desejo tão ardente que nenhuma falha poderia extingui-lo. Ele falhou centenas de vezes tentando criar a lâmpada elétrica. A maioria teria desistido, depois de 10 ou 20 tentativas. Ele, no entanto, viu cada fracasso como uma prova de que estava mais perto da resposta. O que impulsionava Edison não era a vaga esperança de um resultado, mas uma obsessão inabalável em ver sua ideia iluminar o mundo. Esse é o verdadeiro combustível do sucesso, quando o objetivo se torna uma chama que arde em sua mente dia e noite. Esse desejo ardente precisa ser claro, definido e pessoal. Não basta querer ser rico porque a sociedade valoriza o dinheiro. Não basta querer status porque outros aplaudem o sucesso. O que realmente te manterá em movimento é o que te toca profundamente, o que desperta em você uma força capaz de superar qualquer fadiga. Quantas pessoas você conhece que começaram projetos, negócios ou estudos e logo desistiram? A verdade é que elas não falharam por falta de habilidade, mas porque o desejo que sustentava suas ações era muito superficial. Eu mesmo experimentei isso em minha vida. Houve um tempo em que minha família e eu passamos por enormes dificuldades financeiras. A pressão era esmagadora, e muitos me aconselharam a desistir da ideia de escrever sobre as leis do sucesso, dizendo que era perda de tempo. Mas dentro de mim havia algo que não me deixaria parar. O desejo ardente de provar que os homens podem moldar seus destinos através do poder do pensamento organizado. Foi esse desejo que me fez escrever até o amanhecer, que me fez bater em portas que muitas vezes se fecharam na minha cara e que me impediu de desistir mesmo quando não havia sinais de progresso. Veja, todos nós enfrentamos obstáculos. A dúvida aparece, o fracasso chega, as pessoas riem de nossas ideias. A questão é, você tem um desejo forte o suficiente para suportar tudo isso? Ou você recuará ao primeiro sinal de dificuldade? O desejo ardente não aceita desculpas. Ele não se contenta com a fadiga. Ele exige que você se levante e continue, mesmo quando seu corpo clama por descanso e sua mente implora para desistir. Aqui está um segredo que descobri. Quando seu desejo é realmente intenso, a própria realidade começa a se curvar diante dele. Pessoas, oportunidades e circunstâncias aparecem, como se o universo fosse atraído pela sua determinação. Foi o caso de homens como Andrew Carnegie, que nasceu pobre, mas tinha uma obsessão por crescer, aprender e deixar sua marca no mundo. Esse desejo o impulsionou de um simples trabalhador a um dos maiores industriais da história. Mas saiba disso, o desejo não é apenas uma chama espontânea, ele pode ser cultivado. Anote claramente o que você quer alcançar. Leia todos os dias. Imagine-se já vivendo o que você deseja. Permita que essa visão se torne tão real em sua mente que desistir não seja mais uma opção. Torne-se obcecado com seu objetivo, não de forma mórbida, mas de maneira disciplinada, a ponto de cada decisão que você tomar
ser guiada por esse propósito maior. Pergunte a si mesmo agora: o que eu quero tanto que eu suportaria humilhação, fracasso e críticas para alcançá-lo? Essa pergunta, se respondida honestamente, separará seus desejos superficiais dos verdadeiros, porque somente aqueles que transformam o querer em precisar e o precisar em obsessão são os que realizam grandes feitos. Desejo fraco produz resultados fracos, mas desejo ardente, isso sim move montanhas e constrói impérios. A fé é a base sobre a qual todo sucesso duradouro é construído. Não estou falando de fé cega, depositada em algo externo, mas de uma convicção interior que permanece firme mesmo quando tudo parece perdido. É fácil acreditar quando as circunstâncias são favoráveis, quando o dinheiro entra, quando os resultados aparecem. Mas a verdadeira fé se revela nos momentos em que o mundo inteiro parece gritar que você não terá sucesso. É nesse momento que a maioria desiste. E é precisamente então que os grandes se elevam. Pense quantas vezes você se permitiu ser paralisado pela dúvida. Quantos planos foram abandonados, não porque eram impossíveis, mas porque você permitiu que essa voz interior dissesse: não vai funcionar, você não é bom o suficiente. A fé é a resposta direta a essa voz. É olhar para dentro de si mesmo e afirmar: eu sou capaz, eu sou digno, eu terei sucesso. Essa declaração não é apenas pensamento positivo. É uma decisão diária para sustentar sua mente contra as forças invisíveis do medo e da descrença. Lembro-me de um tempo em que a vida me prensou contra a parede. Eu não tinha dinheiro para pagar contas básicas. Até mesmo colocar comida na mesa da minha família se tornou uma preocupação constante. Amizades se desfizeram, críticos zombaram das minhas ideias, e até alguns parentes me aconselharam a desistir e encontrar um caminho mais sensato. Foi exatamente naquela hora mais escura que decidi que minha fé seria mais forte que minhas circunstâncias. Eu me dizia todos os dias: meu trabalho vai mudar a vida de milhões, e nada vai me fazer desistir. Essa convicção me deu força para continuar escrevendo quando ninguém acreditava no que eu estava fazendo. Olhando para trás, vejo que, sem essa fé, eu teria sucumbido como tantos outros. História após história confirma esse princípio. Henry Ford, por exemplo, não revolucionou o mundo porque tinha recursos ou apoio inicial. Ele tinha fé em sua ideia de fabricar carros acessíveis para as massas, mesmo quando todos o chamavam de louco. Essa fé é o que o manteve em movimento, mesmo diante da falência e das críticas. Muitos homens de sua época tinham mais dinheiro, mais conexões e mais educação formal do que ele, mas lhes faltava o hábito de acreditar em si mesmos. E sem isso, nenhuma habilidade técnica é suficiente. Você precisa entender que a mente responde às crenças que você nutre. Se você insiste em acreditar que vai falhar, acabará tomando decisões que confirmarão essa falha. Mas se você nutre uma fé inabalável de que vai ter sucesso, suas ações, sua postura e até mesmo a maneira como você vê as oportunidades se alinharão a essa convicção. A fé é como um farol. Ela ilumina possibilidades que os olhos comuns não conseguem ver. Muitos me perguntam: mas como você mantém a fé quando tudo dá errado? E eu respondo: é precisamente quando tudo dá errado que a fé importa mais. É nesse momento que ela deixa de ser um conceito e se transforma em poder real. Ter fé quando a vida sorri é mera conveniência, mas ter fé quando a vida o esmaga é grandeza. Pergunte-se: quantas vezes você desistiu porque primeiro esperou a prova de que funcionaria? Mas a fé não exige provas, ela cria provas. Ela não espera o resultado para acreditar, ela acredita para produzir o resultado. E aqui está uma verdade dura: ninguém vai acreditar em você até que você acredite em si mesmo. Nenhum investidor, nenhum sócio, nenhum amigo terá fé em seus projetos se você não for o primeiro a sustentar essa chama. O mundo apenas reflete o que você projeta. Se você duvida de si mesmo, atrairá desconfiança. Se você confia em si mesmo, atrairá respeito e apoio. Portanto,
Adote o hábito de cultivar essa fé inabalável diariamente. Afirme para si mesmo, mesmo diante das derrotas, que sua vitória é inevitável. Visualize o resultado, mesmo quando tudo ao seu redor insiste no contrário. Sustente a convicção não apenas com palavras, mas com ações firmes e decisivas que mostrem ao mundo que você realmente acredita. Porque o segredo é simples: quando você se recusa a duvidar de si mesmo, não há obstáculo que possa resistir por muito tempo. E lembre-se disso: a fé não é uma emoção passageira, é uma decisão. É um hábito mental que pode ser fortalecido até se tornar tão sólido quanto o aço. Aqueles que a cultivam tornam-se invencíveis, porque mesmo quando caem, se levantam convencidos de que a vitória ainda os espera. Essa é a diferença entre aqueles que apenas sonham e aqueles que realmente alcançam. A indecisão é um veneno silencioso que corrói os sonhos das pessoas. Você já reparou quantas oportunidades você perdeu porque estava esperando o momento perfeito? Quantas vezes você se disse: ainda não é hora, preciso pensar mais, preciso ter certeza absoluta? A verdade é que o momento perfeito nunca chega, e enquanto você hesita, alguém mais ousado toma seu lugar. Esse hábito de adiar, de superanalisar, é a causa oculta de milhares de vidas frustradas. Ao longo dos anos, estudei centenas de homens e mulheres bem-sucedidos e encontrei um padrão inconfundível. Eles tomam decisões rápidas e firmes, não porque são imprudentes, mas porque confiam em si mesmos e em sua capacidade de corrigir o curso se necessário. O que os diferencia não é a ausência de erros, mas a recusa em se paralisar diante da dúvida. Henry Ford, por exemplo, avançou contra todas as críticas quando decidiu colocar automóveis nas mãos de pessoas comuns. Muitos engenheiros o ridicularizaram, dizendo que era impossível. Mas ele não esperou a aprovação dos outros, nem buscou certeza absoluta. Ele decidiu. E essa decisão abriu caminho para uma revolução que mudou o mundo. Agora pense em sua própria vida. Quantas vezes você deixou de começar um negócio, aprender uma nova habilidade, buscar um relacionamento ou pedir uma promoção porque esperou um pouco mais? E esse pouco mais se transformou em meses, depois em anos, até que finalmente se tornou arrependimento. A indecisão sempre cobra um preço, e o preço mais caro é o tempo que nunca mais volta. Eu mesmo vivi um momento decisivo que moldou tudo o que veio depois. Quando Andrew Carnegie me propôs a missão de entrevistar os homens mais bem-sucedidos de sua época e reunir os princípios que os tornaram grandes, ele me deu apenas alguns segundos para aceitar ou recusar. Eu não tinha dinheiro, nenhuma segurança, nenhuma garantia de nada. Se eu tivesse parado para pensar em todos os riscos, eu teria dito não. Mas decidi ali mesmo, naquele momento, sem hesitação. E essa decisão, tomada em segundos, abriu caminho para décadas de descobertas e para o trabalho que inspiraria milhões de pessoas ao redor do mundo. O que aprendi é simples: até mesmo uma decisão errada é mais valiosa do que nenhuma decisão. Porque quando você decide, você aprende. Quando você erra, você ajusta. Quando você falha, você cresce. Mas quando você não decide, você permanece estagnado e nada acontece. A indecisão é o cemitério de grandes ideias. Pergunte-se: quantos sonhos você enterrou porque queria esperar pela certeza? Quantas vezes o medo do fracasso o fez preferir a estagnação? Se você continuar nesse ciclo, quantas outras oportunidades você deixará escapar? Os que vencem entendem que a clareza não vem antes da ação. Ela vem durante. Você descobre o caminho andando, não esperando. Esse hábito de decidir firmemente é um divisor de águas. Aqueles que decidem rapidamente se destacam em qualquer área porque transmitem confiança, liderança e direção. As pessoas confiam naqueles que sabem o que querem. Os que hesitam transmitem insegurança, e o mundo responde com desconfiança. A vida não recompensa aqueles que sentam e esperam, ela recompensa aqueles que agem. E aqui está um desafio que pode transformar tudo. Escolha algo que você tem adiado há muito tempo e decida hoje. Não amanhã, não na próxima semana. Hoje.
Tome a decisão, dê o primeiro passo e aceite que o resto será ajustado ao longo do caminho. Você descobrirá que a coragem não vem antes da ação, ela nasce dela. O mundo pertence àqueles que ousam decidir. Enquanto a maioria espera por condições ideais, os vencedores criam suas próprias condições. Portanto, nunca se esqueça, não é a hesitação que constrói destinos, mas a decisão firme, mesmo quando não há garantias. A vida se curva diante daqueles que sabem o que querem e se levantam para buscá-lo sem esperar a permissão de ninguém. Nenhuma verdadeira vitória é alcançada sem persistência. É fácil começar. É difícil continuar quando o caminho se torna árduo, quando os resultados parecem não aparecer e quando tudo ao seu redor o convida a desistir. Você já reparou como a maioria das pessoas abandona seus planos exatamente no ponto em que estava prestes a alcançar algo maior? Quantos abandonam o curso porque se tornou cansativo? Quantos desistem do negócio porque os primeiros meses foram pouco lucrativos? Quantos desistem de um sonho porque alguém disse que era impossível? A verdade é que quase nunca é a falta de capacidade que derrota as pessoas, mas a falta de persistência. A vida constantemente nos testa para ver até onde estamos dispostos a ir. Walt Disney foi chamado de sem imaginação e viu seu primeiro estúdio ir à falência. Henry Ford foi à falência mais de uma vez antes de revolucionar a indústria. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de ver a luz brilhar. Nenhum deles teria mudado o mundo se tivessem parado na primeira barreira. Eles persistiram, e isso é o que os diferencia. Eu mesmo enfrentei inúmeras situações em que desistir parecia a escolha mais lógica. Passei por períodos de tanta dificuldade financeira que mal conseguia sustentar minha família. Houve noites em que me vi sozinho, sem recursos, sem apoio, apenas com a chama de um propósito que muitos consideravam tolo. Foi a persistência que me manteve escrevendo, estudando, entrevistando homens bem-sucedidos quando não havia retorno imediato. Se eu tivesse cedido às vozes do desânimo, não teria deixado nenhum legado para trás. A persistência para mim não foi uma escolha confortável, mas a única escolha possível. A persistência tem um poder misterioso. Quando você decide que desistir não é uma opção, sua mente encontra caminhos onde antes só havia barreiras. É como se a vida testasse sua determinação e, vendo que você não cede, começasse a abrir portas inesperadas. Durante a Grande Depressão, milhões perderam empregos, casas e negócios. Mas alguns, em meio ao caos, persistiram em seus projetos, se adaptaram, se reinventaram e, quando a economia se recuperou, estavam prontos para colher fortunas. Enquanto alguns sucumbiram, outros ficaram mais fortes. O que os separava não era a situação externa, mas a disposição interna de seguir em frente. Pergunte-se, quantas vezes você esteve a um passo de algo importante e recuou? Quantos sonhos você deixou pelo caminho porque parecia muito difícil? E se você tivesse persistido um pouco mais? Talvez o que você estivesse buscando estivesse logo após a próxima tentativa. A maioria não falha porque não consegue vencer, mas porque desiste muito cedo. Persistência não é apenas repetir a mesma ação indefinidamente, é ajustar, aprender, corrigir e, ainda assim, permanecer firme na direção do objetivo. É cair 10 vezes e levantar 11. Tudo se resume a transformar cada derrota em uma lição e cada crítica em combustível. Persistência não é teimosia cega, é a visão clara de que seu destino vale cada esforço, cada lágrima, cada noite sem dormir. Quando você cultiva esse hábito, descobre uma força que nunca soube que possuía. Descobre que não existe obstáculo grande demais para alguém que se recusa a desistir. A persistência molda seu caráter, fortalece sua mente e, acima de tudo, envia uma mensagem clara ao mundo. Não importa o quanto vocês tentem me derrubar, eu não vou desistir. E diante dessa postura inabalável, cedo ou tarde, a própria vida se rende. Então, da próxima vez que sentir o peso da dificuldade, lembre-se de que cada passo que você dá, por menor que seja, o aproxima da vitória. Não deixe que desistir roube de você o que a persistência certamente traria. Porque no final,
Não são os mais rápidos ou os mais inteligentes que vencem, mas aqueles que simplesmente se recusam a parar. A mente humana é como um jardim fértil. Tudo o que você planta nele cresce, seja uma semente de confiança ou um mato de dúvida. A maioria das pessoas não entende isso e permite que pensamentos de medo, insegurança e derrota criem raízes profundas a ponto de controlar suas vidas. Depois, elas se perguntam por que estão presas a limitações. A verdade é simples. Aqueles que não dominam suas próprias mentes acabam sendo dominados por elas. O hábito mais poderoso que aprendi foi cultivar deliberadamente os pensamentos que eu queria que governassem meu destino. Quando comecei a praticar a autossugestão, repetindo para mim frases de fé e coragem, notei algo extraordinário. Gradualmente, meu subconsciente começou a agir como se já fosse verdade. Se eu dizia a mim mesmo, eu sou capaz, eu sou digno, eu cumprirei minha missão, minha postura mudava, minha energia mudava, e como consequência, as pessoas ao meu redor começaram a me ver de forma diferente. Você já percebeu que quando alguém entra em um ambiente inseguro e cabisbaixo, os outros reagem a essa insegurança? E quando alguém entra com confiança, mesmo sem ser a pessoa mais inteligente ou rica da sala, imediatamente atrai atenção e respeito? Isso não acontece por acaso. É um reflexo do que a mente dessa pessoa tem cultivado todos os dias. O mais impressionante é que sua mente não distingue entre o real e o imaginário. Se você repete, sente e visualiza algo com intensidade suficiente, o subconsciente o aceita como verdade e direciona suas ações para torná-lo realidade. É exatamente assim que os atletas se preparam para competições, imaginando cada movimento antes de executá-lo. E foi exatamente assim que me preparei para minha própria vida, criando dentro de mim a imagem de alguém que já havia vencido, mesmo quando tudo lá fora dizia o contrário. Lembro-me de uma época em que minha vida parecia um fracasso. Eu havia dedicado anos a estudar as leis do sucesso, mas ainda não via resultados práticos. O desânimo ameaçava me dominar. Foi durante esse período que desenvolvi o hábito de escrever afirmações diárias de poder, lendo-as em voz alta até que sentisse que elas faziam parte de mim. Esse simples exercício, repetido incansavelmente, reprogramou minha mente. E o que era apenas uma prática mental, logo se transformou em novas atitudes, novos contatos e novas oportunidades. A mente é a ferramenta mais poderosa que existe, mas a maioria das pessoas a usa contra si mesma. Elas se alimentam de pensamentos de medo de perder dinheiro, de não serem boas o suficiente, de serem rejeitadas e, sem perceber, criam exatamente as situações que mais temem. Eu pergunto a você, quantas vezes você parou de tentar algo porque imaginou cenários de fracasso que nunca aconteceram? Isso é uma prova de como a mente, quando descontrolada, sabota seu próprio dono. Dominar a mente é assumir o controle desse processo. É decidir que apenas pensamentos de coragem, fé e grandeza terão espaço dentro de você. Isso não significa que as dúvidas deixarão de surgir, mas significa que você não lhes dará abrigo. Quando a dúvida bater, substitua-a imediatamente por uma afirmação de confiança. Quando o medo tentar falar, responda com uma visão clara da vitória. Faça isso repetidamente até que se torne automático, até que seu subconsciente apenas aceite a ideia de que você nasceu para vencer. Existe uma verdade que poucos entendem. O mundo externo é meramente um reflexo do mundo interno. Se você quer mudar os resultados que vê lá fora, precisa começar mudando o que cultiva dentro de você. Fortuna, reconhecimento, liberdade, tudo começa no reino invisível da mente. Quando você se convence de que nada pode pará-lo, você descobre que realmente nada pode. Este é o hábito que eleva qualquer pessoa acima da multidão. Cultivar diariamente a imagem mental de alguém que já venceu, até que essa imagem se torne realidade. Porque aqueles que dominam suas próprias mentes não precisam temer nenhum obstáculo. O ponto mais importante de tudo o que você ouviu até agora é que o verdadeiro poder não está fora de você, mas dentro da sua própria mente. É o hábito silencioso, repetido todos os dias, de acreditar em si mesmo,
de agir como se você já fosse o melhor e de se recusar a desistir, que o coloca acima de qualquer outra pessoa. Não são as circunstâncias que decidem seu destino, mas sim como você as enfrenta. Obrigado por estar comigo nessa jornada. O próximo vídeo já está na tela, esperando por você, para que juntos possamos subir mais um degrau nessa escada da sabedoria e torná-lo 1% melhor do que você é agora. Eu estarei lá esperando por você.